Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós, pecadores, agora. Santo Antônio de Lisboa, Rogai por nós. caríssimos fiéis, nós ouvimos hoje: declina amá-lo et fac bonum. São Pedro nos diz: afasta-te do mal e faz o bem. Aquele que quer ver dias felizes, isto é, aquele que quer chegar ao céu, deve se afastar do mal e fazer o bem. O primeiro Papa nos dá vários conselhos específicos para isso. Não retribuir o mal com o mal, nem a maldição com a maldição, mas, bem dizendo, refrear a língua do mal e que os nossos lábios não profiram mentiras. E ele nos dá também esse mandamento geral: afastar-se do mal e fazer o bem. Mandamento é este, que é exatamente o oposto do pecado. E é por isso que ele é tão importante. Caríssimos, pecado pode ser definido como afastar-se do bem e fazer o mal. Ou seja, como dizia tão bem Santo Agostinho, o pecado é a aversio a Deus et conversio ad criaturas, a aversão a Deus e a conversão às criaturas. O pecado é justamente, então, afastar-se de Deus, que é o bem supremo, para converter-se de forma desordenada às criaturas. Conversão esta às criaturas, que é justamente o mal. No pecado mortal, por um lado, nos afastamos de tal forma de Deus, o nosso soberano bem, que nós nos separamos dele. Com o pecado mortal, nos tornamos inimigos de Deus e nos tornamos réus da condenação eterna. Por outro lado, no pecado mortal, nos voltamos de tal modo a algo criado que nós o colocamos no lugar de Deus, dando as costas a Ele. No pecado mortal, não somente colocamos um bem criado acima de Deus, preferimos alguma riqueza, algum prazer, alguma satisfação momentânea, ao invés da felicidade eterna, mas nós também nos colocamos nós mesmos no lugar de Deus, definindo nós mesmos aquilo que é bom e aquilo que é mal. No pecado venial, nos afastamos de Deus, também nos afastamos de Deus, e também nos convertemos às criaturas. Mas nós somente nos afastamos sem nos separar dele. No pecado venial, nós esfriamos a nossa amizade com Deus, sem, porém, nos tornarmos inimigos dele, embora nós nos tornemos réus de castigos temporais aqui nesse mundo ou então no purgatório. No pecado venial, nós nos voltamos de forma desordenada para as criaturas, sem voltar inteiramente as nossas costas para Deus. E é evidente que o pecado venial não combatido nos leva inevitavelmente para o pecado mortal. Às vezes, as pessoas podem perceber que quanto mais tempo passa de uma confissão, mais as coisas vão degringolando até que chega-se ao pecado mortal. E às vezes parece que é um tempo específico, parece que uma determinada quantidade de dias após a confissão, parece que o pecado mortal chega de forma inevitável, de forma que parece que
a confissão teria um certo prazo de validade. Isso é falso. São os nossos pecados veniais acumulados que fazem com que o pecado mortal se torne como que inevitável. O objetivo ali, então, justamente é buscar a confissão para que nós nos reaproximemos de Deus, para que a graça se encontre mais ardente em nossa alma, para que nós possamos evitar o pecado mortal, que é plenamente evitável. O pecado mortal, sendo a nossa separação de Deus, é o maior mal que existe. Não há um mal que seja maior que o pecado mortal, que justamente traz para nós a morte da nossa alma. O pecado venial, em seguida, é o segundo maior mal que existe. O pecado venial é o segundo maior mal que existe, que nos leva com uma maior ou então menor velocidade para a morte da nossa alma. Pois bem, o pecado então afastar-se do bem e fazer o mal. E é por isso que São Pedro, na epístola de hoje, nos impele a exatamente o contrário: afastar-te do mal e afasta-te do mal e faz o bem. Afasta-te do pecado e faz aquilo que te aproxima de Deus, que te leva à vida eterna. Devemos notar, caríssimos, que muitas vezes tendemos a ficar somente na primeira parte do que diz São Pedro: afasta-te do mal. Claro, já é alguma coisa, mas não é o suficiente. E muitas vezes somos negligentes na busca da segunda parte. Ficamos apenas na fuga do pecado e nos esquecemos de avançar solidamente na virtude. Claro, a primeira etapa de nossa conversão deve ser um combate sem trégua e determinado, mas é claro, ao mesmo tempo sereno ao pecado mortal. Em seguida, e também paralelamente, devemos lutar contra nossos pecados veniais e outros defeitos. Não basta, no entanto, simplesmente evitar o pecado, se queremos perseverar na graça. Evitar o pecado é o primeiro passo de uma vida genuinamente católica, mas é simplesmente o primeiro passo. É preciso, para perseverarmos, que nos exerçamos no bem. É preciso adquirir as virtudes. É preciso fazer que o bem seja algo quase natural para nós. E isso se faz adquirindo as virtudes. E sobretudo não podemos cair numa mediocridade na qual a única prática da vida espiritual é fazer o mínimo necessário para evitar o pecado mortal. Como já dizia Santa Teresa d'Ávila, quem não avança recua. Quem não avança na prática das virtudes está afadado a cair mais cedo ou mais tarde. É como uma pessoa que, para não cair em um abismo, se contenta em ficar na beira do abismo. Logo que aparecer um vento mais forte, logo que ela falhar na vigilância, logo que aparecer uma tentação, ela está fadada a cair desse precipício. E eventualmente essa queda pode ser a própria morte. Pode ser que justamente ela não seja mais capaz de retornar para cima do precipício. Então não podemos nos contentar com o mínimo necessário para
estar em estado de graça. Não podemos nos contentar com esta vida medíocre, uma vez que o mínimo necessário para não cair em pecado mortal já é o suficiente para cair no pecado mortal. É necessário na vida espiritual ser forte, ser viril, combater e avançar com determinação e perseverança. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, as suas irmãs carmelitas reformadas sejam homens, no sentido de ter força e virilidade. É necessário praticar a virtude e não se contentar com uma vida espiritual medíocre, que é um dos maiores perigos para a nossa salvação, pois nos ilude com a mentira de que nós estamos fazendo algo quando nós não estamos fazendo nada. Então é necessário praticar a virtude, e a virtude nada mais é, caríssimos, do que uma disposição bem enraizada na nossa alma, que nos inclina a fazer o bem. Se considerarmos as 4 virtudes cardeais, dizemos que a primeira delas, a virtude da prudência, nos inclina a escolher os melhores meios para alcançarmos um fim legítimo. A prudência pode ser para o indivíduo somente a fim de que ele considere em última instância os melhores meios de alcançar o céu. Ela pode ser também a prudência familiar, para que o chefe da família a conduza à sua finalidade da melhor maneira. Ou pode ser a prudência política, para que o governante conduza bem a sociedade como um todo ao seu fim devido. A segunda virtude cardeal é a virtude da justiça, que nos inclina a dar de forma constante a cada um aquilo que lhe é devido. E entre as virtudes derivadas da justiça podemos citar a virtude da religião, que é dar a Deus aquilo que lhe é devido, e a virtude da piedade, que é dar aos pais e aos legítimos superiores aquilo que lhe é devido, e a virtude da veracidade, que nos leva a dizer sempre a verdade. A terceira virtude cardeal é a virtude da temperança, que nos inclina à moderação dos prazeres sensíveis. E entre as virtudes derivadas da temperança nós podemos citar, por exemplo, a castidade, a mansidão, a sobriedade, a humildade e a modéstia, tanto nos trajes quanto nos comportamentos. E a quarta virtude cardeal é a virtude da fortaleza, que nos inclina a não desistir de buscar um bem árduo quando necessário, ou então nos auxilia a resistir aos males presentes quando necessário. E nós podemos citar entre as virtudes derivadas da fortaleza a paciência, a longanimidade, a perseverança, a constância, a magnanimidade e a magnificência. Então, dessas 4 virtudes cardeais, nós temos todo um cortejo espetacular de várias e várias virtudes, todas elas necessárias para que nós possamos fazer o bem e evitar o mal. E para adquirir a virtude, que é essa disposição bem enraizada na nossa alma para que façamos o bem, é preciso, em primeiro lugar, pedi-la a Deus, que é o autor de todo bem. Em seguida, é necessário repetir os atos próprios da virtude. Não há segredo, não há solução mágica para adquirir a virtude. Assim, alguém que é intemperante no comer, adquirirá a virtude da temperança pela graça de Deus e pela repetição de atos de temperança. Alguém que é dominado pela impaciência adquirirá a virtude da paciência somente pela graça de Deus e pela repetição de atos de paciência, sabendo suportar as contrariedades. E para isso não basta uma veleidade, não basta um desejo geral, olha, quero ser mais paciente.
e ficar por isso. É necessário buscar ocasiões conscientes, voluntárias, para exercer a paciência. Então, ao invés de ficar nesta imaginação, nossa, eu preciso ser paciente, eu vou, por exemplo, tratar de um problema com alguém que me irrita, já estando preparado para suportar aquilo que nesta pessoa me irrita. Então é necessário buscar meios concretos de exercer a virtude. Então, para avançarmos e nos fixarmos no bem, precisamos, em primeiro lugar, da graça de Deus, e com a graça dele, necessitamos dos nossos próprios esforços. Aquele que é verdadeiramente virtuoso, caríssimos, é aquele que se alegra em fazer o bem. Ele se alegra porque reconhece o bem que está fazendo e porque ele se inclina ao bem que faz de forma real e vê que aquilo é um bem. E quando fazemos aquilo a que nos inclinamos, nós nos alegramos. Para o virtuoso, a lei de Cristo é verdadeiramente um jugo suave. Aquele que ainda não é virtuoso, quando faz uma obra boa, reconhece o bem que faz, mas não se alegra tanto ainda, pois ainda sente o peso das suas más inclinações. O jugo ainda parece um pouco pesado. Mas na medida em que ele repete esses atos bons, tais atos se tornam como que connaturais a ele. E o bem produzido se torna também connatural a ele, e assim o jugo é mais suave e a alegria maior. Então nós devemos, caríssimos, não somente buscar a necessária fuga do pecado, mas verdadeiramente precisamos operar o bem. Nós precisamos adquirir as virtudes pela repetição das boas obras. É justamente assim que nós poderemos, de fato, buscar a nossa salvação. Não basta a fuga do pecado, é necessário fazer o bem. E somente assim nós teremos a nossa salvação e a consolação nesta vida. Por fim, permitam-me algumas palavras ao Pablo, que vai fazer a primeira comunhão hoje. Hoje, na sua primeira comunhão, é o dia mais importante da sua vida até aqui. Justamente você vai receber o próprio Deus na sua alma. E é preciso receber nosso Senhor com devoção. Mais do que antes, é necessário ter uma maior devoção, uma maior atenção no santo sacrifício da missa, assistindo-o com uma grande piedade e sem distrações. Você sabe justamente que está diante do sacrifício de Cristo na cruz, que se renova aqui no altar. Você sabe que é da cruz que vem a nossa salvação. Você sabe então a importância da missa e também da importância de estarmos na missa como Nossa Senhora e São João estavam aos pés da cruz. E é por isso justamente que precisamos manter sempre uma grande pureza da nossa alma. E é por isso que é necessário, a partir de agora, buscar a confissão com frequência. A confissão que se fez antes da missa apaga nossos pecados e nos dá a graça necessária para evitá-los. E justamente é necessário buscar com frequência a confissão e, sobretudo, buscar a confissão o quanto antes, caso se caia em um pecado grave. Antes da comunhão, peça a Nosso Senhor a graça de ser santo, a graça de se salvar, de chegar ao céu. E depois de ter comungado, agradeça a Nosso Senhor a sua bondade, pedindo mais uma vez a graça de ser santo, de se salvar. Peça também a graça de nunca mais pecar,
A graça de se afastar do mal e fazer o bem, de se afastar do pecado e se aproximar a Deus pela virtude. Além disso, peça a graça de receber bem a comunhão e de recebê-la bem e com frequência. Peça também pela família, pela sua família, pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, pela santificação de todos os padres e de todas as pessoas. Receba bem nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimo Pablo, e com grande devoção. Você vai receber hoje o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Que essa seja a primeira de muitas comunhões frutuosas. Pois o que diferencia a comunhão de hoje é simplesmente o fato de ser a primeira. Mas todas as vezes que você comungar, a grandiosidade deste ato permanecerá a mesma. É o mesmo Jesus que você vai receber todas as vezes em sua alma. Então que o fervor da comunhão só aumente nas próximas missas e que sejam as suas comunhões a força necessária para se afastar do mal e fazer o bem, e assim caminhar para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.